Olá, sejam todos bem-vindos uma vez mais, né? A oportunidade que nós estamos tendo de falarmos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho esse que para nós é o condutor, né? Além de Jesus ter nos oferecido a oportunidade de conhecer o seu caminho, ele nos deixou o seu Evangelho, uma forma de nos sustentar, de nos dar coragem para o enfrentamento diário no qual nós vamos proceder. Para nós, espíritos imperfeitos ainda que nós somos, temos muitas dificuldades pela frente. A dificuldade de perdoar, de aceitação, da resignação, da serenidade, né? Nos foge muitas das vezes os nossos temperamentos, os nossos piques emocionais, né? Porque nós não conseguimos conter a nossa raiva, ou a nossa ira, o nosso desagrado de alguma forma. O Evangelho de Cristo, ele é muito claro, ele não deixa nenhuma dúvida. O difícil, a dúvida somos nós que criamos, somos nós que estabelecemos. No Sermão das Bem-aventuranças, no capítulo 5 em Mateus, Jesus exemplifica passo a passo tudo que nós possamos entender através do seu Evangelho e nos dá uma oportunidade de nós entendermos, de nós focarmos nessas palavras para que nós possamos direcionar os nossos passos. Somos espíritos inferiores, somos espíritos devedores, somos espíritos ainda que carregamos as nossas mazelas pelas nossas imperfeições acumuladas nas nossas experiências corpóreas através das nossas reencarnações. Ainda não conseguimos burilar, extrair de nós as raízes dessas ervas daninhas, orgulho, a vaidade, né? Tolo orgulho e tola vaidade, que não nos faz ainda entendermos como seres universais que nós somos, infinitos e imortais, para que nós possamos entender que nós aqui estamos tendo essa oportunidade. Eu estou aqui. Eu, como espírito, eu estou nesse processo evolutivo buscando a oportunidade do nosso crescimento. Ainda nos foge o conhecimento maior na aplicação do Evangelho do Cristo em nosso dia a dia. Se Jesus nos indicou o caminho, ele nos disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós ainda estamos tendo uma dificuldade muito grande, pois nós não conseguimos entender ainda essa oportunidade que Jesus nos oferece. Porque muitas das vezes a gente pega essas palavras que quer interpretá-las do nosso jeito. Porque forçosamente, se nós buscarmos o Evangelho do Cristo para dentro de cada um de nós, ele vai nos implicar no quê? Na nossa reforma íntima, na nossa reforma moral. E quem de nós está propenso a buscar isso? A que nós possamos buscar a nossa evolução e descartar o nosso orgulho e descartar a nossa tola vaidade. Nós ainda acreditamos que nós somos seres especiais, nós somos os únicos habitantes desse universo de Deus, nosso Pai. E Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do Pai. Nós ainda fechamos com o nosso orgulho. E eu me lembro de Mandela, para que nós possamos exemplificar muito bem no capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças que Jesus nos traz, no seu versículo 37, onde ele diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Sim, sim, não, não. Se eu estou no caminho do Cristo, eu sei o que eu devo fazer e também sei o que eu não devo fazer. Mas esse sim, sim, não, não, ele é pautado não aquilo que eu quero que seja a minha verdade, mas sim o que é o real, é o que realmente nos envolve, realmente o que nós temos que vivenciar. Nós ainda, na nossa pequenez, queremos traduzir sempre tirando proveito para nós mesmos. E nós olhamos esse mundo que nós estamos vivenciando hoje, onde nós estamos vendo a violência cada vez mais emergir, cada vez mais surgir de todos os lados. Vemos nossas crianças, 8, 9 anos, sendo assassinadas, abusadas, sendo assassinadas por pessoas que o seu moral ainda está muito decadente, ainda não conseguiu entender que todos nós somos irmãos, que pertencemos à mesma família, a família universal. Daí provém todas as nossas dificuldades, porque nós não queremos visualizar isso.
Nós não queremos sentir isso. Nós queremos olhar para aquele e achar que ele não merece, que achamos que ele é um sofredor, porque ele tem que passar por aquilo, que ele tem que se rastejar no nosso pé, tem que ser humilhado, tem que ser de todas as formas prejudicado, e não é por aí. A gente está vendo hoje os preconceitos que estão ao nosso redor, as pessoas chamando o outro de macaco, de todas as formas, né, de inúmeras situações de total desrespeito. Por que isso? O que está ocorrendo com o ser humano? O ser humano, quando ele começa, as coisas começam a bater de frente com aquilo que ele não quer que se realize, o que acontece? Ele se enerva, né? E ele faz com que muitas das vezes a ira toma conta do seu ser a partir daquele momento, para que ele possa, em vez de ele buscar agregação, para que ele possa fazer o melhor para ele, dentro do conceito de nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso que ele está buscando. Não é isso que ele está fazendo. Porque muitas das vezes ele está olhando para dentro de si. Ele quer saber para ele, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Seja o seu falar sim, sim. Jesus nos traz ao seu Evangelho para que nós possamos olhar o Evangelho do Cristo, não só entendermos, mas que nós temos que aplicá-lo, né? Aplicar em relação ao perdão, amor ao próximo, não julgar, né? Não temos direito de julgar a outrem se nós ainda não conseguimos julgar as nossas atitudes, né? Hoje nós estávamos conversando de volta redonda aqui para Niterói, onde eu resido, estava com os meus filhos e minhas 2 netas no carro, e nós falávamos exatamente sobre isso. A oportunidade que os nossos jovens estão perdendo por não ainda saberem administrar o sim, sim e o não, não. É muito difícil para um jovem hoje receber um não, porque vai ficar com raiva do pai, vai ficar com raiva da mãe, vai ficar com raiva da professora, né? Eu faço um parênteses nesse momento, abro um parênteses para que eu possa falar um pouquinho lá de trás, quando eu estudava no primário, o ginásio, o curso médio, né? O respeito que nós tínhamos pelo professor, o respeito que nós tínhamos pela diretora, o respeito que nós tínhamos por todas as pessoas que trabalhavam naquele grupo escolar, naquela escola. Nós tínhamos profundo respeito. Hoje é comum nós vermos os nossos jovens brigando, batendo em professores em sala de aula. Será que o que está errado nesses nossos jovens? Será que eles não estão se perdendo em termos da sua própria concepção de vida? Será que eles não conseguem ainda entender o que nós estamos aqui a fazer? Talvez, né, pelas suas dificuldades do entendimento da vida imortal, eles não conseguem entender o que aqui nós estamos passando, não de verão, nem a recreio, nem a passeio, nem em cruzeiro. Nós estamos vivendo aqui na escola chamada vida, onde nós temos a oportunidade de aplicar tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade de estudar e nos conscientizarmos. O meio espírita, o espiritismo, a sua doutrina dos espíritos, que vieram nos trazer um grande legado de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ofertando a palavra e que nós possamos fazer exemplificação no nosso dia a dia, na nossa melhoria contínua, ainda nos causa um certo temor. Por muitos dos espíritas, que se dizem espíritas, se dizem cristãos, ainda não se adaptaram à promessa que o Jesus nos disse, né? Eu vos enviarei um Consolador. E quando ele fala do Consolador, ele vai falar daquele que vai vir abrir as nossas mentes, nos ajudar a pensar melhor, nos ajudar a visualizar melhor a nossa vida. E o Espiritismo veio com essa função, veio nos ajudar. E é por isso que muitas das vezes quando a gente sai às ruas, a gente vê os nossos jovens se prostituindo, se drogando, nossas crianças sendo assassinadas, as nossas crianças indo para o caminho das drogas, indo para os caminhos de dificuldades, porque ainda não conseguiram ter dentro de cada uma delas a oportunidade de entender a grandiosidade que é essa experiência que nós estamos tendo aqui nesse momento, nessa oportunidade na nossa vida física, na nossa vida corpórea. Nós não conseguimos ainda entender isso. As pessoas ainda acreditam que quando nós desencarnarmos, nós vamos ficar adormecidos até esperar o julgamento final, onde todos que morreram vão voltar e serem julgados.
Nós acreditamos piamente nisso. Muitos dos nossos irmãos acreditam piamente na volta de Jesus para que ele possa julgar. Eu acredito na volta de Jesus para que ele possa mostrar, eu estou vivo, eu estou aqui, né? E nos convidar uma vez mais. Não, nós ficamos tão envoltos nas trevas em algumas oportunidades e chegaram a afirmar que se Jesus hoje aqui voltasse no nosso meio, ele andaria com 2 armas na cintura e com segurança ao seu lado. Olha que ponto nós estamos chegando. Essas pessoas que afirmaram isso conhecem Jesus? Conhecem. Com toda certeza não. Porque não souberam lidar com o aprendizado, com o ensinamento de Jesus. Que sua palavra seja o sim, dentro da realidade, dentro do evangelho do Cristo. Que o sim possa ser traduzido o evangelho para nos alimentar, o alimento da alma, para que nós não falhamos na nossa existência. O não é justamente nós não aceitarmos aquilo que difere totalmente do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós absorveram, trouxeram a sua dor, trouxeram a sua revolta e tentaram de todas as formas agregar no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos dias, passamos meses, passamos anos diante de uma grande nuvem negra que nos envolveu. O crescimento da violência, o crescimento da fome no nosso país, o crescimento da falta de empatia, falta de amor. Tudo isso eu estava até falando com meus filhos nessa viagem. Não teve um dia sequer dentro da pandemia em 2020 que nós não tenhamos chorado, os nossos olhos se derramarem, aquele rio de lágrimas descer, né, pelos nossos olhos, porque a gente via o sofrimento do nosso povo, a gente presenciou o sofrimento, nós presenciamos a dor do nosso próximo. E quantos de nós quantos de nós se envolveram nessa empatia, nessa dor, nesse choro? E quantos não envolveram? Quantos acreditaram realmente que não eram coveiros, não tinha nada a ver, tinha que morrer mesmo, estava escrito que ia acontecer isso, acontecer aquilo? Mas, na verdade, se nós trouxermos o Evangelho de Cristo, nós não vamos falar de matança, nós não vamos cometer adultério, nós não vamos cometer assassinato, nós não vamos roubar, né? Nós não vamos humilhar o nosso próximo, nós não vamos pisar no nosso irmão, nós não vamos fazer com que o preconceito exista e nos force a buscar e afastar essas pessoas de nossos olhos. Hoje eu estava revendo algumas postagens do meu Face e eu vi uma postagem que falava dos nossos irmãos de rua, né? E falava mais ou menos assim, sabe, que essas pessoas não tiveram Covid na época, né? Uma coisa impressionante, até hoje é uma grande interrogação que nós colocamos, para a pessoa falar, por que eles não pegaram? Sério, porque essas pessoas, eles não conviveram com ninguém, a não ser com eles mesmos. Eles não apertaram a mão de ninguém, porque a gente não foi até eles. E quando nós passávamos por eles, passava longe, com 2, 3 máscaras, porque na verdade eles não tiveram a oportunidade de contrair. Porque nós, né, todos nós, que estávamos envoltos com o vírus ao nosso redor, nós sentimos por eles um certo desagrado. E esse desagrado continua até hoje. Não há compaixão do ser humano. Não há empatia do ser humano, não há o amor ao próximo, não há aquele carinho que nós temos de ter, de abraçar, né? Ele falou assim, quantas pessoas de rua, se naquela oportunidade, tiveram a oportunidade de receber um abraço? Nenhuma. Eu me lembro que, em determinado momento, eu estava numa esquina de uma rua muito movimentada e eu vi esse espírito que nos acompanha, nos disse assim, meu irmão, olha para o outro lado. E havia um jovem descalço, né, sem camisa, com as mãos todas sujas, e ele pegando algumas coisas na rua para comer. Aí ela fala comigo assim, observa bem ele, e me fale o que você está assistindo, o que você está sentindo. E eu dizia, eu estou com 2 máscaras, estou com uma luva, né,
e álcool gel no meu bolso. Naquela época nós tínhamos que fazer isso constantemente, né? E ele fala, tá vendo? E olha, vê se ele tem todas as proteções que você tá. E no entanto, tá ali, ó, pouquíssimos ou quase nenhum pegou Covid. Porque nós que estávamos propensos a pegar, nós não tínhamos como levar até eles, né? Eles eram os invisíveis, continuam sendo os invisíveis, né? A gente ignora os nossos irmãos de rua. Nós ignoramos todos aqueles que não se adentram nos nossos padrões, né? Que a gente não consegue visualizá-los e entender que eles são os nossos irmãos. E que estão aqui tendo essa dificuldade é porque tem de passar por isso. É um processo natural. Ou até mesmo pelo próprio livre-arbítrio que os induziram a tomar aquela decisão de estarem na rua, vivenciando aquilo que eles querem vivenciar. O primo dos meus filhos, ele se encontra na rua há muitos anos. E já fizemos de tudo para tirá-lo da rua. De tudo. A última foi o irmão que foi à Volta Redonda, pegou ele, levou ele para uma clínica ali perto da Barra Guaratiba. O que aconteceu com ele? Ele fugiu e ficou 7 anos sumido. Todos nós acreditávamos que ele já tinha falecido, tinha desencarnado. Até que um dia alguém liga para o meu filho e fala que o Eric estava ali, em Campo Grande. Eu falei, não está mesmo. Aí a pessoa faz uma chamada de vídeo. E quando ele viu meu filho, ele chegou até a chorar, se emocionar. E a dificuldade que nós temos de tirar ele da rua. Sim, sim, não, não. Ele ainda não conseguiu entender que o Evangelho do Cristo é o nosso sim. E nós entendemos que nós não estamos sozinhos. O Evangelho, ele abre os seus braços para nos acolher. Ele nos oferta o alento, o bálsamo. Ele nos oferece a luz. Ele nos oferece a oportunidade de termos dentro de cada um de nós o nosso guia e o nosso modelo que é Jesus Cristo. Que Jesus possa cada vez mais nos abençoar, nos trazer a oportunidade desse entendimento, de não criarmos, de fazermos com que os nossos jovens, os nossos filhos, tenham sim os seus limites. Não deixarmos que isso seja aberto. Sim, sim, não, não. Eu não posso, eu não vou te dar isso. Não vou te fornecer aquilo. Não posso te fazer isso. Eu posso te ajudar dessa forma. Eu vou te ajudar assim. Vou te ajudar assado. A porta larga da vida oferece muito mais atrativos para os nossos jovens do que a porta estreita. Se oferece para nós, que já somos maduros o suficiente para conhecer a vida, imaginemos para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos. Ainda encontramos dificuldades no nosso dia a dia. É justamente isso que o Evangelho do Cristo veio nos trazer. A confirmação da nossa realidade como espíritos imortais que nós somos, tão deficitários, tão inferiores. Então espíritos ainda que necessitamos de outras tantas reencarnações para que nós possamos extrair de dentro de nós as ervas daninhas que nós deixamos acumular em nossas existências. Sim, sim, não, não. Sim pelo Evangelho do Cristo. Sim pela reforma íntima, pela nossa reforma moral. Sim para que nós possamos constituir dentro de nós o amor universal. Todos nós somos irmãos. Todos nós pertencemos a uma grande família universal. Nós temos a dificuldade, mas nós temos que começar a trabalhar isso dentro de nós, para que nós possamos aceitar, para que nós possamos cada vez mais nos envolvermos de tal forma para que nós possamos ter a oportunidade de dizermos: nós somos filhos de Deus. Se estamos aqui é porque nós temos a necessidade de aqui estarmos para vencermos as nossas adversidades. Que nós possamos absorver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós possamos finalmente um dia colocá-lo em prática, para que nós possamos abraçar, todos nós abraçarmos e vivenciarmos o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Muita paz, que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Jesus nos permitir e a espiritualidade nos direcionar. Muita paz. Fiquem todos com Deus.